desistência da profissão docente significa, em grande medida, uma desistência da área de história. Por quê? Porque eu observei que dos 13 que são ex-professores, 8 não trabalham na área. E o abandono acontece em muitos casos para aquelas pessoas que tiveram outras experiências dentro da área. A desistência acontece quando elas estão em sala de aula. 3 dos 4 professores que se preparam para abandonar a sala de aula pretendem trabalhar fora da área. Tem uma história interessante de uma colega que foi professora por 6 anos. E ela conta que ela decidiu fazer concurso porque queria fazer outra coisa que não fosse dar aula. E que as pessoas perguntavam para ela, ela também passou por todos esses lugares que eu enumerei antes. E que as pessoas da família dela perguntavam para ela para que ela estava fazendo concurso. E ela dizia que ela estava fazendo concurso para qualquer coisa, menos para ser professora. Então é algo que se escuta, que eu escutei várias vezes. Tem alguns discursos assim, que são bem emocionantes. Assim. As pessoas ficaram bem tocadas de contar suas histórias. 6 dos 13 que são ex-professores, o último posto foi de professor, sendo que de 4 desses 13 foi o único posto na área. Quando eu falo único posto na área, então... sendo que dos 12 que hoje trabalham fora da área, 4 são ex-professores, 4 são ex-professores e ex-técnicos, estão fazendo as duas coisas. 2 são ex-técnicos e 2 nunca trabalharam na área. Eles já trabalhavam, na verdade, em outras áreas quando ingressaram no curso e lá permaneceram. A estratégia para largar a sala de aula é o concurso público. As pessoas começam a estudar para concurso, um pouco nessa lógica que eu contei dessa colega, de fazer qualquer concurso, menos para ser professor, mesmo porque a grande maioria já é concursado do estado, da rede, enfim. Mas a grande maioria vai se alocar em postos de nível médio. Na verdade, a maioria, com exceção daqueles que viram técnicos na área de história, que tem uma parte que faz isso, a grande maioria vai se alocar em postos de nível médio, então, que exige uma titulação menor do que a que eles possuem, mas que tem um rendimento bem superior ao que eles recebem, e benefícios do funcionalismo público, sobretudo em alguns casos, assim, Assembleia Legislativa, Câmara dos Deputados, benefícios que a docência não... E aí o discurso de todos, quando questionados sobre essa questão da natureza do posto, é que a docência exigia muito, exigia demais e dava muito pouco. E dava muito pouco financeiramente e dava muito pouco de rendimento simbólico mesmo, né, desse lugar, enfim. O que ganha esse colega que desiste de ser professor, né? Primeiro tem essa questão do rendimento financeiro. Pra vocês terem uma ideia, em termos de média salarial, os professores hoje em atividade têm uma média salarial de R$ 3.400. Os ex-professores, então, que desistiram da docência e passaram a ocupar postos técnicos, têm um rendimento mensal de R$ 1.000, aproximadamente maior, R$ 4.360. E os que trabalham fora da área, de R$ 6.100, um rendimento médio. Há uma variação grande, mas quando a gente pega o maior salário de professor, ele é igual à média dos que estão fora da área. E em relação aos rendimentos simbólicos, a desistência da profissão também significa um aumento dos rendimentos simbólicos. Isso tem um colega que é professor e que está se preparando para sair, fazendo um outro curso superior, estuda aqui na UFMG, que ele conta que, na verdade, ele desistiu. Ele fala que ele acha que ser professor está no gene dele, que ele falou que nunca, na entrevista, uma fala dele, que ele nunca ganhou R$1 que não fosse dando aula, que ele é professor desde os 15 anos de idade, quando ele começou a dar aula particular. Desde então ele dá aula. E que ele adora dar aula, que ele não tem problema com aluno, que ele não tem problema com colega, que não é isso. Mas que ele está cansado, a fala dele, a frase dele, cansado de ver na cara dos outros que ele é um coitado, quando ele fala que ele é professor. Alguém pergunta para ele o que ele faz,
E aí, quando descobre que ainda por cima ele é professor da rede pública, ele falou que, sobretudo, que dentro da família dele, qualquer lugar, ele falou assim, que basta você chegar no médico e te perguntar a sua profissão, você falar que é professor, que vê estampado essa questão e que ganha realmente muito pouco. Então, deixar de ser professor, deixar de trabalhar com ensino, significa também um aumento de rendimento simbólico nesse sentido. E aí, o aumento do rendimento, quando a movimentação se dá da docência para fora da área, ela vai ter a ver, claro, para o lugar onde você está indo, né? Para o tipo de rendimento financeiro que você vai ter e, sobretudo, para aqueles que vão para os concursos públicos, para os benefícios próprios de alguns postos públicos. Agora, para aqueles que migram da docência, né, na educação básica, para fora da área, dentro do campo história, os profissionais que continuam dentro do campo, enfim, que olham para essas pessoas, essa migração só significa um aumento de rendimento simbólico se for para um posto de nível superior. Porque há um discurso de que saída para ocupar um posto de nível médio, então que é um posto menor em relação à formação que a pessoa tem. Agora, quando a migração acontece dentro da área, então, do ensino de história para técnico, por exemplo, no campo da história vai ser um aumento de rendimento simbólico com certeza, porque, igual eu falei, a sala de aula dentro desse campo seria o pior lugar para se estar. Se você sai da sala de aula e vira técnico, você está caminhando em direção à pesquisa, então você um aumento de rendimento simbólico. É um lugar melhor para se estar, um degrau a mais, vamos dizer assim. Só que fora da área, né, os postos de técnico, a grande maioria desses também são via concursos, e aí são concursos extremamente concorridos, para dar 600, às vezes, candidatos por vaga. Mas os salários não são salários de nível superior que a gente vê em outros concursos, e nem os benefícios. Então, o aumento de rendimento é só dentro do campo, porque de fora, quem olha, muitas vezes nem consegue entender o que a pessoa faz. Então, se passou no concurso, por exemplo, para ser historiador da FUNAI, então deixou a sala de aula para ocupar um posto desse, para quem está fora da área não consegue nem entender o que a pessoa está fazendo. E sabe que não tem muitos benefícios e que os salários não são nem de longe comparados aos outros salários do funcionalismo público para postos de nível superior. Então, gente, o quadro que eu venho pintar para vocês não é dos mais animadores. Eu ainda cheguei ao final animada, porque no início eu não encontrava ninguém em sala de aula. A verdade era essa. Foram os últimos que eu entrevistei. Para a grande maioria da pesquisa, só tinha 2 pessoas em sala de aula. Isso é uma fala do professor João, que está aqui presente, né, coordenador do colegiado das licenciaturas. Agora, num momento em que a proposta do governo é aumentar o acesso ao ensino, passando de 50% da educação infantil para 100%. No ensino fundamental, estamos com atendimento de 100%, e no ensino médio para 100%. Então, ou seja, que se precisa de mais professores, a gente tem menos professores. E temos ainda por cima um abandono daqueles que estão em sala de aula, que é um abandono, de fato, é deixar a docência, mas existe uma série de outras estratégias utilizadas. Por exemplo, o absenteísmo na rede, isso foi um dado que ele me passou de uma pesquisa que está sendo desenvolvida aqui, na rede municipal, que não é qualquer rede, é enorme. É uma taxa muito elevada. Então, no momento que a gente precisa de mais gente em sala de aula e profissionais bem formados, porque estão recebendo grupos que tradicionalmente eram excluídos da escola, a gente tem um abandono desse campo, uma crise mesmo, né, nos cursos de licenciatura, da procura no vestibular, mas também dos profissionais que se formam, sobretudo nos grandes centros, igual aqui no FMG, não estão indo para a sala de aula. Isso é interessante porque quando eu fazia a graduação ainda, eu trabalhei na pesquisa de uma professora aqui do LABEP, como assistente de pesquisa dela. Na época ela fazia o doutorado, a Cláudia Ritt. E uma das coisas que a gente identificava na época que ela estava estudando o curso de História da FAFISH, dentre outros, era que existia um problema na formação porque os meninos não eram preparados para ir para a sala de aula, embora a grande maioria fosse para a sala de aula. E o que a pesquisa está mostrando é que eles não estão indo, por uma questão do mercado de trabalho, mas não só, porque a desistência ela começa antes, ela começa aqui dentro. Então, o quadro não é dos mais animadores, mas eu acho que a gente precisa começar a pensar seriamente sobre isso
E se uma história está assim, vocês imaginam na física, na matemática, enfim, né? em outras áreas. A ideia com a pesquisa é, de nada, enfim, estou escrevendo artigos que exploram outras partes, outros lados, né? Porque, por exemplo, fiz uma entrevista com a professora Lucília Neves para a revista Presença Pedagógica, junto com o Fred Cardoso, e ela é ex-professora do Departamento de História, né, trabalhou muitos anos lá, hoje está na UNB, é professora titular lá, e ela fala na entrevista dela que há uma opção clara por formar o pesquisador, e que o professor faria uma seleção mesmo dos bons alunos, vamos dizer assim, e investiria neles e não ligaria tanto para os outros. Mas esses meninos também não estão indo para esse lugar que se espera deles, né? E vai fazer um curso para 2? E será que de fato é o curso que está formando para pesquisa ou a iniciação científica? Precisa da Mariana Canaã, que eu não sei se vocês aqui conhecem, aliás, se ela não veio falar numa BEP, convide, porque ela fez uma pesquisa sobre quem são os bolsistas de iniciação científica da história e os dados são assim impressionantes. E o dela é censo mesmo, porque ela trabalhou com um universo bem grande. E o que ela aponta é que um dos motivos da escolha pela iniciação científica é justamente porque esses meninos querem aprender a fazer pesquisa e que eles acham que no curso eles não estão aprendendo isso também. Então, são questões aí para a gente estar pensando no momento que a gente está discutindo os currículos dos cursos de licenciatura, rediscutindo. Né? E a outra coisa, eu cheguei a pontuar que a gente está querendo, estou querendo junto com, na verdade, 2 outros colegas que também estão interessados nisso, o Bruno Fagundes, que é professor hoje no Paraná, e a Luciana, a Luciana passou por aqui, fez mestrado aqui, Luciana de Oliveira, que hoje é professora na Bahia. A gente estava querendo fazer, primeiro, eu quero comparar com os alunos que formaram agora, recentemente, né, mas aí uma pesquisa um pouco mais simplificada, um questionário, enfim, já pensando nos dados específicos que eu quero levantar, e os que formaram, a turma que formou 10 anos antes da minha, e os meninos da PUC, que formaram no mesmo momento. E eles estão pensando em fazer o mesmo tipo de levantamento no Paraná e na Bahia. A Luciana fala que no interior da Bahia a realidade é bem diferente. Então haveria quase que uma divisão do trabalho. Ela trabalha na estadual da Bahia, em Caetité. Ela fala que lá a realidade é bem diferente dessa que eu apresento aqui. A gente fez um simpósio temático na última AMPU. E a ideia é que a gente, na próxima AMPU nacional, consiga fazer também alguma coisa nesse sentido e fazer uma exposição lá na Fafiche com os resultados da pesquisa. A exposição já está autorizada, já está sendo risografada e deve acontecer em abril do ano que vem. Segundo um colega meu que eu entrevistei, ele falou que eu devia colocar bem do lado do departamento. Mas eu não vou ter essa ousadia, né, gente? Então eu vou colocar lá no hall lá de entrada. Enfim, é isso. Obrigada.